em cima, agora embaixo d'água. Tudo embaixo d'água. Aqui vocês teriam do lado direito a África, do lado esquerdo a América. O que você tem é granito em cima, basalto embaixo. As placas de granito estão se separando. O basalto embaixo não tem mais pressão em cima dele. Aquela distância no meio é literalmente a rachadura, aonde a rachadura passou. Fez com que houvesse uma separação ali. Olha que coisa interessante que acontece com a rocha no fundo dos oceanos. Pelo fato da Terra ser redonda, ela apresentaria rachaduras latitudinais e longitudinais, ou seja, desse jeito e desse jeito, que é como vocês estão vendo ali. O que é fascinante nisso? Olha o fundo dos oceanos. É exatamente o que a gente vê no modelo computacional, é exatamente aquilo que a gente trabalha. Um dia, a África e a América já estiveram ligados, como a gente está vendo ali. Por onde passou a rachadura? Bem onde você está vendo a crista oceânica hoje. Ali foi o pontinho aonde essa rachadura toda passou. O pessoal fala, tá bom, mas uma rachadura? E esse negócio da água embaixo, água em cima, como é que teria ficado isso? A gente estuda isso também. Por exemplo, se a água estivesse lá embaixo, ela estivesse saindo, ela iria começar a remover um pedacinho da parte de cima, que é a parte do granito, e da parte de baixo, que é a parte do basalto. Olha que coisa interessante no gráfico que você tem ali à sua esquerda. A hora que essa água terminasse, o que aconteceria? Tchum! O negócio cai por causa da erosão, agora ele afunda. O que nós teríamos praticamente seria uma praia muito grande e de repente um barranco caindo de vez para o fundo dos oceanos, que é exatamente o que a gente encontra em todos os continentes. Não somente isso é interessante, porque as pessoas começam a perguntar, tá bom, mas e os continentes? Porque segundo a teoria das placas tectônicas, você tem essas placas se movimentando. A teoria das hidroplacas propõe um processo muito mais simples. O que você tem embaixo dessa placa continental? Água. A água escorrega. A gente não passa por problemas de aquaplanagem de vez em quando. Você está dirigindo o seu carro, você faz uma curva naqueles dias de chuva, que quase ninguém sabe nada de chuva. Você faz uma curvinha assim, o que acontece? O carro vai embora. Aquaplanagem, escorrega. Só um pequeno parênteses aqui, só para vocês saberem. Vocês sabem como é que chinês dá nome? Porque chinês dá nome para os filhos usando água e pedra. Vocês sabem, né? Ele pega a pedrinha e joga na água, e a pedrinha faz assim, ó, Xin Tin Po. Essa é a maneira de dar nome. Só estou dando um pouquinho aí para vocês verem como água é um negócio influente na vida do nosso planeta. Até para dar um nome para as crianças. De qualquer forma. Deixa eu deixar para vocês. Vamos ver o que teria acontecido nessa movimentação de coisas aí. Porque o grande problema que nós temos é para onde foi toda essa água do dilúvio. Então vamos dar uma olhadinha. Olha que coisa interessante. Aqui vocês estão vendo um continente todo embaixo d'água. Digamos, por exemplo, América. Estou ilustrando. Ela começa a se deslocar e olha o que acontece. Opa! Agora ela ficou compacta e mais alta. Um negócio que é interessante, as pessoas perguntam, mas para onde foi toda a água? A água não foi para lugar nenhum, está aqui no oceano. Até que o dia que você passar aí nesse oceano, quiser molhar o seu pezinho lá, você pode até cantar assim, ó. Muita gente já morreu nessa água. E é verdade, o povo antediluviano morreu aí. Vocês acham que eles morreram aonde? A água do dilúvio está toda aí. Eu sei que muita gente acha engraçado, mas é verdade isso. Já pensou, qualquer hora você acha um fóssil aí nadando no oceano? O contexto todo, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, é que no fundo o que teria acontecido é algo bem simples, seria algo assim. Os continentes agora, ao se moverem, por causa do momento de inércia, eles foram compactados. Agora você tem oceanos mais profundos, porque agora a gente está em contato com o basalto direto lá embaixo, e ao mesmo tempo, por causa da compactação, você tem continentes mais altos, ou seja, a quantidade de terra, de superfície de terra no planeta Terra hoje é diferente daquela pré-diluviana.
Os continentes hoje são menorzinhos. Se você somar a área de todos os continentes de hoje, não daria a área da Pangeia inicial. Os continentes são mais altos, os mares mais profundos. A água não foi para lugar nenhum, continua toda aí. O que é fascinante nisso é que a movimentação de um continente iria produzir algumas coisas interessantes como essas. Primeiro, à medida que um continente se movimenta, por exemplo, a América está movimentando para cá. A hora que ela para, literalmente, ela vai encavalar. Por causa do momento de inércia, você teria uma cadeia de montanhas principais, uma região com planaltos e planícies, daí uma parte com cadeia de montanhas secundárias. Olha que interessante a América do Sul. Cadeia de montanhas principais, Cordilheira dos Andes, que a gente acha até conchinha lá em cima, né? No lago Titicaca tem bastante conchinha lá dentro. Você pega, por exemplo, planaltos e planícies no meio e a Serra do Mar nesse canto aqui, uma cadeia secundária. Se você olhar a América do Norte, a mesma coisa. De um lado você tem as Rochosas, do outro lado as Apaláchias. Isso acontece no mundo todo. Qualquer lugar que você olhar, você vai perceber cadeias principais de montanhas. Para os que se deslocaram para a sua esquerda, cadeia de montanhas na esquerda. Para os que se deslocaram para a direita, cadeias de montanha para a direita. Para os que se deslocaram para cima, na parte de cima. Do jeito que a gente vê, como houve a movimentação continental. Portanto, os continentes se formaram durante esses dias de dilúvio. Aquilo que Noé provavelmente presenciou, que foi o topo das montanhas aparecendo, foi nada mais, nada menos do que os continentes se formando. Da onde ele estava, era o que ele conseguia ver. Daí vem o que a gente observa por aí. Essas são, por exemplo, parte das montanhas rochosas lá no Canadá. Olha as dobras das montanhas. Como que você dobra um tijolo? Não dá para dobrar tijolo, ele quebra. A menos que o tijolo não seja tijolo ainda. A mesma coisa com essas montanhas, com essas rochas. Outra coisa, dá uma olhadinha, por exemplo, no Grand Canyon do Colorado. O pessoal diz o seguinte: não, porque isso aí foi aquele riozinho que foi passando, em algumas milhares ou centenas de milhares de anos, ou em alguns milhões de anos, formou esse cânion. Tá legal. E a erosão do vento e da chuva não ia produzir efeito nenhum no cânion? Esse cânion é recente, ele tem uns 5.000 anos no máximo. Mas 5.000 anos atrás, mais ou menos, estava acontecendo um dilúvio aqui no planeta Terra. Hoje nós sabemos o quê? Que nessa região que vocês estão vendo ali, que é a região do Grand Canyon, é uma região que havia um grande lago, provavelmente que sobrou do dilúvio. Esse lago principal lá em cima, o Grand Lake, a parede dele ali embaixo deve ter estourado, caiu em cima do Hope Lake, que é um outro lago menor. Toda essa água desceu, formando o que é hoje conhecido como Grand Canyon. Quanto tempo mais ou menos? De 24 a 36 horas. Do jeitinho que a gente encontra hoje. Erosão rápida. Você percebe que um negócio que é interessante, dê uma olhadinha lá em cima. Todos os afluentes na região do Grand Canyon, os afluentes do rio Colorado, eles entram do jeito errado. O rio corre para cá, os afluentes vão para lá, daí eles voltam. Olha, por exemplo, os rios no mundo todo para você ver. O rio está correndo para cá, os afluentes entram em direção em que o rio está fluindo. No Grand Canyon, ao contrário. Nós temos cânions, por exemplo, entre a Groenlândia e o Canadá, tem um cânion no fundo dos oceanos, que é um dos maiores conhecidos. Como explicar um cânion no fundo dos oceanos quando a velocidade da água lá é menos que 0,5 km por hora? Não dá para formar cânion a essa velocidade. Então tem muita coisa legal que a gente tem visto que a teoria explica exatamente do jeito que deveria. Não somente isso, como a formação do que a gente percebe aí, desses cânions, coisas fantásticas. Dá para ter uma ideia que as árvorezinhas lá em cima têm 5 metros de altura, né? Dá para ter uma ideia do tamanho do buraco que foi cavado ali? Então é um negócio fascinante a respeito disso. Não somente isso, como um dilúvio universal teria produzido estratigrafia, ou seja, camadas em todo lugar desse planeta. Não é verdade que qualquer lugar que a gente vai, você encontra aquelas camadas de terra? Você passa na beira de uma estrada, cortaram um barranco para fazer a estrada. Olha ali assim, você vai ver umas camadas. Às vezes você está andando na beira da praia, perto de uns barrancos, você olha,
camadas. A gente encontra isso no fundo dos oceanos, encontra nas cadeias de montanhas, em tudo quanto é lugar a gente encontra essas camadas. Em todas as direções, em várias direções. Só para você ter uma ideia. Isso é um negócio tão predominante no nosso planeta, e sabe o que é legal? Essas camadinhas desse jeito, elas se formam por uma sedimentação leve e calma. Aonde você encontraria uma sedimentação leve e calma? Você fala, não, no dilúvio tudo estava turbulento. Peraí, mas depois que o negócio aconteceu, a água ficou toda por aí, não ficou? Aquela lama e aquela montoeirada de sedimentos, todos em volta, misturados com a água. O que a gente tem 2 vezes por dia? A gente que está aqui do lado da praia. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa.